Eu sempre argumentei que os feitos do filme Red são canon, então eu decidi ir atrás de mais evidências e vou compartilhar com vocês a minha busca e como ela prova de forma definitiva a minha tese. Nessa página do Versus Battle foi discutido muita coisa sobre esse filme desde o lançamento, inclusive a validade dos feitos canonicamente, mas ninguém estava discutindo tanto sobre isso até esse comentário desse usuário, que afirma que os feitos são canônicos e deixa linkado essa citação que afirma que o Oda anexou notas para os animadores, para mostrar como os personagens devem se comportar, como seguir a personalidade deles e principalmente no que se refere às habilidades deles. Ou seja, o Oda descreveu como as habilidades dos personagens seriam usadas para seguir de forma apropriada o material canônico, pois já sabemos que o produtor da Toei afirmou que as informações canônicas seriam reveladas, informações essas com as quais o Oda esteve envolvido. Um moderador da página pediu a fonte e ele só disse que era de uma entrevista, mas não soube responder qual e não enviou o link, então ficou por isso mesmo e ninguém quis ir a fundo justamente porque iria acabar provando a canonicidade do filme, mas eu decidi ir. Por agora, eu vou mostrar como foi a minha busca e achei que seria legal mostrar a vocês como eu faço para achar as scans, e ficaria interessante em um vídeo. A primeira coisa que eu fiz foi colocar essa imagem no Lens para pesquisar na internet, mas não encontrei nada. Então, eu decidi pesquisar pelo texto dela inteiro. Na barra de pesquisas gerais não tinha nada, mas em imagens tinha a mesma citação em uma imagem um pouco diferente e tinha um texto acima, que são as notas dos personagens. Eu baixei essa imagem, pesquisei por ela, mas não achei nada também. Já tentei procurar pelo texto anterior, mas não adiantou nada. Eu estava sem ideias e pesquisei por entrevistas do filme Red e encontrei essa e li ela traduzida, mas não tinha nada dessa citação aqui, mas ao menos tinha essa, afirmando que uma cena só foi possível graças ao envolvimento do Oda na produção, dando apoio à ideia de que atuou o suficiente para revisar os feitos. Então, eu decidi pesquisar por esse trecho menor, onde cita as notas dos personagens. Normalmente não encontrei nada, então coloquei aspas para forçar o Google a achar resultados com exatamente esse texto, o que resultou em encontrar essa imagem, que já mostrou como eu estava chegando mais próximo do objetivo. Agora eu sabia que isso tinha sido retirado de um databook e não de uma entrevista. Eu cliquei na página do Reddit, mas não tinha nada demais. Era sobre outro assunto, mas estavam usando esse scan como argumento para o filme Red ter os feitos canon e o Shanks ser capaz de dar blitz no Kizaru. Sendo assim, o que eu fiz foi cortar a imagem e deixar só a parte de cima do databook para pesquisar no Lens, mas não consegui encontrar nada. Sendo assim, eu cortei a imagem para aparecer somente o texto, a qualidade estava ruim, mas o Lens identificou o título e eu pesquisei por ele no Google. Na busca geral, não tinha nada demais, mas em imagens encontrei a página que precisava em um site de vendas. A qualidade estava ruim, mas foi só baixar e eu pesquisei por essa imagem no Lens que eu encontrei a página em boa qualidade. Pegando os kanjis e colocando no DeepL, o tradutor que eu considero mais confiável, o resultado é que fala que as notas do Oda servem para respeitar a capacidade dos personagens. O kanji serve para habilidade no sentido de habilidade para fazer algo. Pode ser considerado como habilidade no sentido de poderes, mas a interpretação aqui é ambígua. Ele pode se referir à capacidade dos personagens. Isso se entrelaça com a entrevista em que o produtor da Toei cita que apesar de a história ser separada, informações canônicas seriam encontradas. E agora, sabemos que o Oda anexou notas para fazer com que os animadores respeitassem as habilidades e capacidades dos personagens canonicamente. Agora, é hora de explicar por que as habilidades canônicas significam automaticamente feitos canônicos, e a relevância de cada evidência que eu já encontrei a respeito da canonicidade desse filme. O fato do Oda ter se envolvido intensamente no filme Red é uma evidência significativa. Como confirmado pelo produtor da Toei em entrevista, o autor participou como produtor executivo, designer de personagens e revisor de roteiro, e essa dedicação sugere que o Oda estava comprometido em garantir a precisão e a consistência dos personagens e suas habilidades no contexto de One Piece. Ao mencionar o filme Strong World, que foi confirmado como 100% canon por meio do artbook, e no SBS, que o Oda confirmou que ele mesmo escreveu o roteiro, podemos estabelecer um paralelo significativo. O produtor afirmou que o Oda se envolveu mais no Red do que em Strong World, portanto, é razoável supor que o nível de atenção dado às habilidades dos personagens no filme Red também é alto, alcançando a mesma validade canônica. Outra evidência relevante é a confirmação de habilidades e informações presentes no filme Red, realizados pela tripulação do Shanks. Por exemplo,
A Uta já apareceu no mangá, fornecendo mais apoio à ideia de que os feitos no filme devem ser considerados canonicamente válidos. A citação do databook mencionando que o autor escreveu uma nota para cada personagem, auxiliando os animadores a retratar suas ações e respeitar as suas habilidades, capacidades e personalidades, é uma prova absoluta. Isso demonstra o cuidado e atenção do autor em garantir que as habilidades dos personagens sejam consistentes com a visão canônica estabelecida no mangá. Ao fornecer notas detalhadas sobre as habilidades e características dos personagens, o autor está garantindo que os animadores e a equipe de produção entendam como os personagens devem agir e quais são suas capacidades. Essas notas servem como um guia para manter a coerência e a consistência com a visão canônica estabelecida no mangá. Dessa forma, os feitos realizados pelos personagens do filme serão aliados às suas habilidades canonizadas. Os feitos realizados pelos personagens em um filme devem ser consistentes com suas habilidades canonizadas. Se os feitos exibidos no filme estiverem em desacordo com as suas habilidades estabelecidas pelo autor, haverá uma quebra na coerência narrativa. Portanto, é lógico supor que os feitos apresentados também devem ser considerados canon, desde que estejam em conformidade com as habilidades previamente estabelecidas. O envolvimento no Oda no filme, como produtor executivo, designer de personagens e revisor de roteiro, indica que ele desempenhou um papel ativo na definição dos personagens e características deles nesse contexto específico. Ao fazer isso, ele demonstrou sua intenção de estabelecer uma continuidade canônica entre o filme e o mangá. Prova disso é que ele afirma que os filmes são tão importantes quanto o mangá. Portanto, os feitos apresentados no filme podem ser considerados uma extensão das habilidades canonizadas dos personagens. O produtor afirmou que as informações canônicas seriam reveladas no filme Red, e essa declaração implica que os elementos apresentados no filme têm uma validade canônica, incluindo os feitos dos personagens. Embora a história possa não ser canônica, as informações canônicas dentro dele, como as habilidades e feitos dos personagens, devem ser consideradas como parte integrante do universo de One Piece. Antes que venham com o argumento de que apenas as habilidades são canônicas, e os feitos não, eu vou explicar porque isso já implica diretamente por si só que os feitos também são. Os feitos realizados pelos personagens são, em essência, o resultado direto de suas habilidades. As habilidades canonizadas fornecem as capacidades e competências dos personagens, enquanto os feitos são a demonstração concreta e prática dessas habilidades. Portanto, é lógico concluir que se as habilidades são canonizadas, os feitos que decorrem delas também devem ser considerados canônicos. Ao considerar as habilidades dos personagens como canonizadas, é essencial manter a consistência com a história original do mangá. Os feitos realizados no filme devem ser analisados em relação à sua conformidade com as habilidades canonizadas dos personagens, a fim de garantir a continuidade narrativa e a fidelidade ao universo estabelecido pelo autor. Dessa forma, os feitos devem ser considerados canônicos como parte integrante do enredo geral. Se o autor e o produtor estão envolvidos ativamente na produção do filme e afirmam que as informações canônicas serão reveladas, isso sugere que tanto as habilidades quanto os feitos têm validade canônica. A intenção de apresentar informações canônicas e a participação direta do autor na elaboração das habilidades e dos feitos fortalecem o argumento de que esses elementos devem ser considerados canônicos. Considerar os feitos como canônicos é essencial para manter a coerência narrativa e visual. Se as habilidades dos personagens são canonizadas, mas os feitos não são considerados canônicos, isso pode resultar em contradições e inconsistências na apresentação das capacidades dos personagens. Por exemplo, o Haki de Observação demonstrou capacidade para ver a visão dos outros em dimensões diferentes, o que seria uma inconsistência caso eles não estivessem seguindo a coerência da canonicidade do anime. Portanto, para garantir a harmonia entre as habilidades e os feitos, é razoável estender a validade canônica aos feitos realizados. Ao aceitar a canonicidade dessas habilidades, é razoável estender essa validade aos feitos, que são uma manifestação prática dessas habilidades estabelecidas. Portanto, os feitos realizados pelos personagens em um filme devem ser considerados canônicos quando suas habilidades já foram canonizadas. Ou seja, os feitos do filme Red, como a Uta criando uma dimensão com o tamanho do planeta, o Totti Música, com a citação de destruir o mundo e etc., são capacidades dos personagens canonicamente. E o próprio Oda anexou notas para dizer quais seriam as capacidades desses personagens. E eu vou explicar mais sobre isso no próximo vídeo, onde vou tratar de como as Akuma no Mis escalam diretamente ao físico do usuário e explicar melhor os feitos desse filme. Então, caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e comente o quão longe você acha que chega o nível do Luffy nesse filme.